Olha, existem momentos na história que simplesmente viram o jogo, sabe? E a Revolução Francesa é, sem dúvida, um desses momentos. A gente não está falando só de uma revolta que derrubou um rei. A gente está falando de um terremoto que sacudiu as bases do mundo e praticamente inventou a era em que a gente vive hoje. Como é que a França, que era uma superpotência na Europa, chegou a um ponto de ruptura tão absurdo que o seu próprio povo decidiu jogar tudo pro alto e começar do zero? Então, vamos começar arrumando o cenário. Finalzinho do século XVIII. A França era uma monarquia absolutista, com o rei Luís XVI no comando. O poder dele era teoricamente total. Só que por baixo dessa aparência toda, o reino estava, para ser bem direto, apodrecendo. E a raiz de quase todos os problemas estava aqui, nessa estrutura social que hoje parece inacreditável. Era o chamado Antigo Regime. A sociedade era dividida em 3 estados ou ordens. O que choca de verdade nesse gráfico é a proporção. O clero e a nobreza juntos eram menos de 2% da população. Mas eles tinham tudo. E o ponto principal é esse. O terceiro estado, que era basicamente todo mundo, 98% da população, de banqueiros ricos a camponeses passando fome, carregava o país nas costas. Eles pagavam todos os impostos, enquanto o clero e a nobreza viviam uma vida de luxo, isenções e privilégios. A conta simplesmente não fechava. Agora, soma a essa injustiça toda uma crise econômica terrível. Anos de colheitas ruins, uma dívida gigantesca por ter ajudado na independência dos Estados Unidos e os gastos surreais da corte no Palácio de Versalhes. Tudo isso levou a França à beira da falência. E para o povo, na prática, isso significava fome, preços nas alturas e um desespero crescente. E é nesse cenário que o caldo começa a entornar de vez. A insatisfação, que antes era só um sussurro, vira um grito. Vamos ver agora como esse descontentamento explode e se transforma numa revolução de verdade. O rei Luís XVI, já meio sem saber o que fazer, convoca a Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião que não acontecia há mais de 170 anos. Só que a primeira briga não foi sobre a crise, foi sobre como votar. A coroa queria o voto por estado, o que garantia que o clero e a nobreza juntos sempre venceriam por 2-1. Já o terceiro estado bateu o pé, queria o voto por cabeça, e a recusa do rei foi a gota d'água. Sentindo que não iam chegar a lugar nenhum, os representantes do terceiro estado se declararam a verdadeira Assembleia Nacional. A tensão foi para as ruas, e no dia 14 de julho, o povo de Paris partiu para cima da Bastilha. Aquilo era uma prisão antiga, mas, mais importante que isso, era o maior símbolo do poder absoluto do rei. A queda da Bastilha foi um ato sísmico. Era o começo oficial da Revolução. E logo depois veio esse documento que mudou tudo. A Assembleia lança a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com inspiração total nas ideias do Iluminismo, ela basicamente dizia que o sistema feudal acabou e que o poder vem do povo, não de Deus para o rei. Era o fim do antigo regime, pelo menos no papel. A partir daí, os acontecimentos se desenrolam numa velocidade impressionante. Em 91, a França ganha sua primeira Constituição, que limita o poder do rei. Só que a família real tenta fugir do país, é capturada e a pouca confiança que restava vai para o ralo. Resultado, em 1792, a monarquia é abolida de vez e nasce a Primeira República Francesa. Com o rei fora do caminho, a Revolução entra em sua fase mais turbulenta e, vamos ser sinceros, mais sangrenta. As brigas internas entre os próprios revolucionários se aprofundam e a luta pelo poder vira uma questão de vida ou morte. Dentro do novo governo, a Convenção Nacional, 2 grandes grupos não se bicavam. De um lado, sentados à direita, os girondinos mais moderados. Do outro, à esquerda, os jacobinos bem mais radicais. E aí uma curiosidade, foi por causa do lugar onde eles sentavam que nasceram os termos políticos esquerda e direita que usamos até hoje. E nessa disputa de poder, quem levou a melhor foram os jacobinos. Eles levaram o rei a julgamento por traição. E em janeiro de 93, Luís XVI foi executado na guilhotina em praça pública. Foi um ato que chocou todas as monarquias da Europa. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teve o mesmo fim. Dali em diante, não tinha mais volta. Com a França em guerra com seus vizinhos e com revoltas pipocando por todo lado, os jacobinos, agora liderados por Maximilien Robespierre, dão início ao que ficou conhecido como o Terror. Um comitê foi criado com poder absoluto para julgar e executar na guilhotina qualquer pessoa considerada inimiga da Revolução. Milhares e milhares de pessoas morreram. O problema é que o terror virou uma espiral de paranoia. A Revolução começou a devorar os próprios revolucionários.
O poder de Robespierre ficou tão grande que até seus aliados começaram a temê-lo. No fim, eles se voltaram contra o próprio líder. Robespierre foi preso e, ironicamente, também guilhotinado. Era o fim do período mais sombrio da Revolução. Depois do caos do terror, a França passou por um governo fraco, conhecido como Diretório. O país estava exausto e só queria um pouco de ordem e estabilidade. É nesse vácuo de poder que surge uma das figuras mais impressionantes da história, Napoleão Bonaparte. Napoleão era um general jovem, genial e super popular, um verdadeiro herói de guerra. Vendo a fraqueza do governo, ele não pensou duas vezes. Em 1799, deu um golpe de Estado, o 18 de Brumário. Rapidinho, ele concentrou todo o poder, primeiro como cônsul vitalício e, finalmente, em 1804, ele pegou a coroa e colocou na própria cabeça, se declarando imperador. Um dos seus maiores legados é, sem dúvida, o Código Napoleônico, basicamente um conjunto de leis que colocou ordem na casa e consolidou várias conquistas da Revolução, como a igualdade de todos perante a lei. Mas também mostrou seu lado autoritário, proibindo greves e sindicatos, por exemplo. Fora da França, a ambição de Napoleão parecia não ter fim. Seus exércitos varreram a Europa, derrubando reis e redesenhando o mapa do continente. Só que essa expansão toda acabou unindo todos os seus inimigos numa grande aliança contra ele. Napoleão foi derrotado em 1814 e exilado. Mas ele conseguiu escapar, voltou para um governo de 100 dias e aí sim foi derrotado de vez na famosa Batalha de Waterloo, em 1815. Mas o fim de Napoleão não significou o fim das ideias da Revolução. Muito pelo contrário. As sementes do que aconteceu na França já tinham se espalhado pelo mundo e continuariam a florescer por muito, muito tempo. Os países que venceram Napoleão se reuniram no chamado Congresso de Viena, e a ideia deles era basicamente tentar fingir que a Revolução nunca aconteceu. Eles restauraram as monarquias antigas e tentaram forçar a Europa a voltar a ser como era antes. Foi uma tentativa de colocar o gênio de volta na garrafa. Só que o gênio já tinha escapado. E a prova mais poderosa disso aconteceu do outro lado do oceano. Na colônia francesa de São Domingos, hoje o Haiti, as pessoas escravizadas ouviram as palavras liberdade e igualdade e as levaram a sério. Liderados por figuras como Toussaint Louverture, eles fizeram a sua própria revolução, lutaram e venceram, criando o Haiti, a primeira república negra independente do mundo.